Boa noite. No ar, mais um programa Comando de Greve, o seu programa dos trabalhadores da educação, da corrente sindical nacional Causa Operária, Educadores em Luta. No ar, desde a semana passada, para impulsionar, para apoiar a mobilização dos professores contra a criminosa política de Dória e de muitos outros inimigos da população e da educação, de querer voltar às aulas em plena pandemia, quando a situação explode em todo o país, não só em número de casos, mas no aumento da gravidade, com cidades do próprio estado de São Paulo chegando a uma situação de saturação das UTIs, como é o caso de Araraquara, a situação totalmente fora de controle, no momento em que o país começa a paralisar a pequena vacinação realizada até agora, pela total desorganização, pela bagunça, pela farsa armada pelos governos direitistas de Bolsonaro, Dória e todos os outros pelo país afora. Está aqui o nosso programa, que é para impulsionar essa luta, Comando de Greve, que vai ao ar, né, até que, enquanto essa luta dos professores, dos educadores aí em São Paulo e em todo o país não for vitoriosa contra a direita golpista. Bom, no programa de hoje, nós vamos destacar aí as atividades dos professores, né? Vamos falar aí, denunciar aí mais casos que chegaram para nós da situação de professores, funcionários, estudantes, escolas com casos confirmados de Covid, e vamos falar também das atividades previstas aí para os próximos dias. Então a gente começa aqui, vamos agradecendo aí a vocês que já estão conosco. Compartilhem o link do nosso programa, divulguem aí nos grupos de escola, né, de colegas trabalhadores da educação, mande aí para os pais. Vamos à luta, né, contra essa política criminosa, né, de Dória e companhia. Bom, destacando então na nossa pauta do nosso programa de hoje, justamente a mobilização, a ação aí dos comandos, né, dos coletivos de educadores em lutas e de outros companheiros aí pelo estado afora, procurando impulsionar a mobilização, né, colando aí o cartaz que chama atenção para a gravidade. Vamos ver aí uma quantidade de imagem, a produção pode ir liberando, né, no interior, como essa aí em Bauru, né, os companheiros colando por todo o estado aí o cartaz que chama atenção para o perigo, né, professores, alunos e professores não testados, não vacinados contra a Covid-19. Né? Um perigo eminente, uma situação que se reflete, está aí essa imagem aí agora de Piracicaba, né, onde companheiros de lá, de educadores em luta também saíram aí, estão saindo, né, para multiplicar aí a divulgação do perigo que representa, nesse momento, a política criminosa. Né? Mais imagens de Bauru, vocês vão ver aí imagens do interior, imagens de São Paulo, algumas talvez eu nem saiba identificar aí, mas o pessoal vai estar assistindo. Vamos reproduzir a necessidade aí de uma mobilização, né? Não adianta greve, fique em casa, é a política da direita, é a política de evitar uma mobilização. É necessário impulsionar a luta. Para colar cartaz, por exemplo, não precisa aglomeração, né? Você pode colar cartaz com dois colegas, com pai, com aluno, professores. É preciso colocar em marcha uma mobilização. Está aqui professores aqui da região Centro-Sul, colando cartazes aí na escola Júlio Ribeiro, né, e várias outras escolas aqui da região Centro-Sul. Os cartazes foram afixados chamando a atenção, né, da comunidade, dos pais, dos alunos, dos professores, para a enorme gravidade da situação. Eu já aproveito, enquanto a produção vai mostrando mais aí imagens, destacar que eu vi um comentário, alguém comentou num grupo, um supervisor lá da região da Zona Leste, reclamando dos cartazes colados, porque eles causam estragos à pintura dos portões. Nós queremos chamar a atenção que a Covid causa estragos ao pulmão, à vida, e leva à morte de trabalhadores da educação, de jovens e de familiares. Então, nesse momento, eu queria chamar a atenção que, de fato, eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas aí com a tinta do portão das escolas.
o pessoal está mais preocupado em defender e salvar vidas. Talvez o Dória possa estar preocupado com a tinta que ele mandou passar no portão das escolas, que é para aparentar que está tudo funcionando bem, para que está tudo uma maravilha. Mas isso nem de longe é verdade, né? Por isso é necessário mobilizar, e está correta aí a atitude dos colegas professores, pais, alunos, né, que estão se mobilizando aqui em São Paulo, no interior, em todas as regiões, para denunciar o perigo, né, o crime que é a volta às aulas sem testes, sem vacinas, sem nada, em meio ao momento de recorde de crescimento da pandemia em São Paulo e em todo o país. Então a gente chama todo mundo a engrossar as fileiras, né, a entrar em contato aí, no Zap, no Facebook, com Educadores em Luta, com os companheiros das várias regiões, dos comandos, né, que estão organizando essas importantes atividades, né, porque a greve tem que ser uma atividade de mobilização, de enfrentamento. Greve em que o pessoal fica só na internet, né, postando, mandando mensagem, isso aí não é uma greve, não é uma mobilização de verdade e não é capaz, né, de derrotar um governo tão criminoso. Você vê que várias escolas, inclusive, você vê a situação, às vezes o estado não muito agradável, o aspecto não muito positivo das escolas, mas o pessoal quer reclamar do cartaz, né? E, obviamente, quem faz esse tipo de reclamação é gente que está ou profundamente iludido, né, com a situação, ou está aí defendendo interesses, né, da política criminosa do governo Dória, Covas, e etc. e tal. Bom, parabéns à iniciativa dos companheiros nas várias regiões, vamos impulsionar essa atividade, né? É preciso forrar o estado de São Paulo de cartazes, de faixas, de todo tipo de manifestação que denuncie a política criminosa do governo, né, dos governos Bolsonaro, Dória, dos prefeitos que não adotaram aí a posição que foi adotada em várias cidades, inclusive, né, de impedir a reabertura das escolas para defender a vida dos professores, dos trabalhadores da educação em geral, dos estudantes e dos familiares ameaçados por essa conduta criminosa. Bom, indo em frente no nosso programa, destacando agora que já chega os números levantados aí pelos sindicatos da categoria, e que a gente vem aqui todo dia recebendo muitas denúncias, né, e também divulgando dados aí colhidos nos sindicatos, mensagens que chegam de colegas. Então nós vamos falar aqui de alguns casos. Enquanto a gente vai falar, a produção vai colocar para a gente aí imagens de professores falecidos. Alguns já desde o ano passado, onde houve uma vacilação em São Paulo, em várias regiões, e gente recente, né? Infelizmente, casos recentes, como é o caso dessa primeira foto, vou pedir a produção colocar aí para a gente, de uma diretora de escola, né, falecida recentemente, né, a professora diretora da Escola Estadual Cristina Fittipaldi, professora Rúbia, né, ainda jovem, a diretora veio a óbito como resultado da Covid, né. Bom, e nós vamos mostrar, a produção vai colocar outras imagens aí, enquanto, né, porque os trabalhadores da educação, os professores, merendeiras, funcionários da limpeza, têm nome, são pessoas, têm famílias, né. Hoje essa imagem aí mostra o seguinte, o secretário de Educação, né, reconhecendo, mas procurando, obviamente, omitir a situação, reconheceu que São Paulo já registrou 741 casos confirmados de Covid na rede de ensino em 2021. Isso segundo dados do Roscielli, né, Roscielli que é ex-ministro do Temer, do governo golpista, do governo rejeitado e odiado aí por todo mundo pela política, inclusive de votar o congelamento dos gastos públicos, e o secretário hoje divulgou a entrevista, né, está nos jornais da grande imprensa capitalista, golpista, que os dados somados pela redes privada, estadual e municipal contabilizam 741 casos. Né? Isso aí é uma parcela, né, da situação. Só nos sindicatos estão contabilizando aí, já a essa altura, quase 500 casos na rede pública, que tem então a maior parcela dessa situação, mas a contaminação, e nem assim
mesmo diante dessa situação, não há nenhuma medida. O que vocês estão vendo aí são fotos de professores, né, que morreram de Covid, colegas, companheiros que resultado dessa política criminosa. Bom, nós recebemos denúncias de casos aqui de Covid, de contaminações, de Franco da Rocha, Escola Estadual Professor Domingos Cambiage, em Francisco Morato, Escola Estadual Lenita Correia Camargo, nas duas escolas, professores contaminados. Também em Francisco Morato, a Escola Estadual Rogério Levorim, também professor contaminado. Em Indiana, Escola Estadual Professora Maria Ernestina Natividade Antunes, um caso confirmado. Em Presidente Prudente, duas escolas, chega aqui denúncias, casos recentes de confirmados, na Escola Estadual Ana Antônio e na Escola Estadual Fernando Costa. Em Enhumas, região ali de Piracicaba, Escola Estadual Coronel Francisco Whittaker. Na cidade de Cotia, 2 casos sendo denunciados, Escola Estadual Professora Antonieta Dislácio Ozek, e bem como na Escola Estadual Professor Odair Pacheco Pedroso, onde um professor e um funcionário foram infectados. Em Vargem Grande Paulistas, casos confirmados em 2 escolas, Escola Estadual Laércio Surim, Escola Estadual Paulo Soares da Silva. Na Zona Norte de São Paulo, merendeira infectada, Escola Estadual Pedro Alexandrino. Bom, quando vocês viram aí várias imagens, né, de professores, colegas professores mortos, não só de São Paulo, mas também de outras regiões do país. Né? Nesse momento a gente presta aí também uma homenagem, né, em nome dessas imagens, aí, desses rostos que nós mostramos, e a essa política criminosa que é o retorno às aulas, que levou gente jovem, né, gente da área da educação, professores, trabalhadores da educação, da limpeza, merendeiros, né, para o secretário, para o governo do Estado, isso não tem nenhuma importância. Né? A política deles é fazer a política dos bancos, dos tubarões do ensino pago, que querem reabrir tudo para faturar, né, porque o interesse dos mercadores do ensino e dos tubarões do sistema financeiro é única e exclusivamente o lucro. Por isso nós precisamos aí do seu apoio, né, para divulgar aqui o nosso programa, divulgar essa luta, a mobilização dos professores, né, que é uma luta de todo o povo brasileiro contra essa política calhorda, criminosa, fascista da direita, né, de reabrir as escolas nesse momento, né, e condenar aí a morte. Né? Parece que o secretário divulgou que tem 741 casos, mas ele quer mais. Né? É a política de deixar morrer. Eles fingem que tem diferenças, né, e tem aparências diferentes, mas é a mesma política criminosa do governo Bolsonaro e de toda a direita nacional. Agradecer aí a companheira Carla Silva pela sua contribuição. Você pode mandar aqui para a gente, para o nosso canal, né, para ajudar a fortalecer o nosso programa. A contribuição pequena, grande, seja do tamanho que for, ela é muito importante, né, para impulsionar a nossa atividade, para impulsionar essa campanha necessária, o programa Comando de Greve, né, a serviço da luta dos trabalhadores da educação contra a política criminosa dos governos inimigos do povo. Bom, queríamos no programa de hoje destacar, e aí tem um vídeo, eu pulei lá no começo, um vídeo, nós falamos aí das atividades pelo estado inteiro, e uma das regiões que tem uma atividade mais intensa é justamente aqui dos comandos de greve, dos companheiros de educadores em luta, é a região da Zona Leste, também no ABC Paulista, e nós vamos trazer de novo aqui para falar da atividade que foi feita no dia de hoje. Agora à noite tem colagem de cartazes lá na região do ABC, e um dos companheiros aí da coordenação de educadores em luta à frente dessa atividade é o companheiro professor Ednelson Cesaretti. Então solta o vídeo dele aí, produção, por favor. Pode ir. Bom dia, companheiros.
Somos da corrente Educadores em Luta, aqui na região de São Mateus. Estamos visitando as escolas, conversando com os professores das escolas que ainda estão trabalhando, conversando com pais também em escolas que estão tendo hoje reunião de pais para falar sobre a situação. E nós, da corrente Educadores em Luta, estamos saindo às escolas com o trabalho de esclarecer os professores, esclarecer a comunidade do brutal ataque que é essa volta às aulas em meio ao aumento da pandemia. Chamamos os companheiros de outras regiões a fazerem o mesmo. Chamamos o sindicato a colocar todos os recursos a favor da mobilização e da paralisação geral das escolas na capital, para somente assim podermos derrotar a política genocida do prefeito Bruno Covas, do seu governador João Dória e do presidente da nação, Jair Bolsonaro. Vocês viram aí a mensagem do companheiro Ednelson, né? Junto aí com companheiros da corrente Educadores em Luta, comando de greve lá na Zona Leste, visitando as escolas, realizando atividades de mobilização, mobilizando pais, professores, trabalhadores da educação para realizar atividades que impulsione, né, a greve, a necessária mobilização contra a política criminosa do governo. Bom, destacar aqui, segue amanhã em todo o estado, né, a mobilização com comandos, Hoje nós, no programa Mais Culto, nós recebemos aí também mensagem, vamos mostrar no programa de amanhã, da atividade dos companheiros lá em Campinas, comando de greve visitando as escolas, fazendo agitação a favor da greve, com bandeiras, né, distribuindo materiais. Na quinta-feira, dia 18, os companheiros da região de Santo André, do ABC, estão anunciando aí uma carreata que nós defendemos aí que seja uma política com manifestação também na rua, né? Nós, educadores, vamos estar lá com panfleto, com faixas, né? Não adianta, nesse momento, simplesmente ficar dentro dos carros, porque eles estão empurrando a gente para dentro das escolas. Então, muita gente fala, nossa, mas vocês vão fazer protesto na rua? Porque é melhor protestar ao ar livre, né, e ir à luta contra a medida criminosa do que ser empurrado para dentro das escolas, não só nós, educadores, mas também alunos, funcionários, contaminação nos pais. Então, é preciso ter luta para enfrentar essa situação. Não adianta ficar em casa chorando, né, e aceitar a política, a pressão do governo, a pressão criminosa contra os educadores para voltar às aulas. Então, quarta-feira, dia 18, 14h30, carreata e ato, né, lá na Diretoria de Ensino de Santo André, lá na Rua das Figueiras, número 1245, lá no Paço Municipal. A carreata vai sair daí rumo ao Paço Municipal. Estão convocando, né, a POESP de Santo André, o Sindicerv de Santo André e também o Simplo ABC, né, e nós, de Educadores em Luta, se incorporamos aí ao protesto e vamos estar lá realizando um ato com bandeiras, com cartazes, com panfletos. Você da região da ABC que quiser, inclusive, participar aí das colagens, das panfletagens, junto com Educadores em Luta, apareça lá, quinta-feira, 14h30, na Diretoria de Ensino de Santo André, na Rua das Figueiras, 1245. Bom, divulgando aqui que amanhã, a partir das 11 horas, tem reunião das entidades em greve. O Sindicato dos Professores Estaduais, a POESP, está convocando aí a atividade em defesa da vida contra as aulas presenciais, né, é o chamado feito pelo sindicato. Bom, é necessário mobilizar unificadamente, quebrar a paralisia, né, dos setores da burocracia, das entidades que não participam ainda ativamente dessa mobilização, né, denunciar a política criminosa dos setores da esquerda que vem se opondo e procurando sabotar a mobilização. Caso dos setores da diretoria da POESP, do PSOL, né, que defenderam aí na última Assembleia Regional aqui de São Paulo, na Assembleia Estadual regionalizada, que os professores que estavam em greve deviam voltar à escola e assinar o ponto. É greve para valer, né? É bom lembrar que esses mesmos setores, meses atrás, estavam na rua, pedindo voto, fazendo campanha eleitoral para os seus candidatos, mas agora, quando se trata de defender o interesse dos trabalhadores da categoria,
dirigentes sindicais que há mais de um ano estão com burro na sombra, não estão fazendo absolutamente nada, se recusam a mobilizar, a visitar escola, a colar cartazes, né, a fazer aquilo que é necessário para a mobilização ser vitoriosa. Então vamos o pessoal precisa tirar aí a pança da cadeira, né, ou passar o boné, né, porque são conselheiros, diretores de sindicatos que estão agindo contra a mobilização, né, e a categoria não precisa de gente assim para dirigir as suas entidades e dirigir as suas lutas, né. É o caso, é a mesma política criminosa, né, do presidente do Sindicato dos Professores Municipais, ex-vereador eleito aí na chapa do João Dória, né, que está apoiando essa política, não mobiliza, não faz nada, a categoria faz ato, o Cláudio Fonseca, né, e os setores aí ligados na diretoria do Simpen, absolutamente nada. A categoria tem que exigir, né, que o dinheiro da categoria que vai para as mensalidades sindicais seja colocado a serviço da luta, com matéria paga, né, nos canais de televisão, com cartazes, com panfletos, com faixas, com tudo que seja necessário, né, para impulsionar a mobilização e a vitória da greve. Então o nosso recado de hoje é esse. Amanhã, né, hoje à noite aí tem muita colagem aí pelo Estado. Amanhã nós mostramos mais imagens, né, desse trabalho aí feito pelos professores e, mais do que nunca, reafirmar a necessidade, né, que a gente já mostrou aqui vídeos, imagens de companheiros de outros estados, de levantar uma mobilização nacional, né, enquanto segue a greve em São Paulo. É preciso também que a direção da CNTE, né, saia aí da paralisia e chame uma mobilização nacional contra o crime da reabertura das aulas. Um abraço, comando de greve, volta amanhã, aí logo depois das 8 horas, né, logo depois do programa das 7, aqui mesmo no seu canal Causa Operária TV. E daqui a pouco aqui você assiste Resumo do Dia. Boa noite e um abraço e até daqui a pouco.